Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe pra vocês o que na minha opinião é a partida rápida mais espetacular de 2021. Essa partida que aconteceu entre Alireza Firouzja e Wesley So no M-Chess, torneio de partidas rápidas, 15 minutos para cada jogador, com 10 segundos de acréscimo por lance. Quero agradecer o Gilberto Guima, que me deu a sugestão dessa partida. Espetacular, galera, espetacular. Quero ver se você também acha se ela não é a melhor do ano. Aí a partida melhor rápida do ano. Vamos dar uma olhada então. Ela é muito maluca. Alireza Firouzja, aqui de brancas, abre com o peão da dama, D4. Wesley So, cavalo F6, C4, E6. Cavalo C3, aqui bispo B4, a defesa Ninja Índia. E aqui F3, a variante tão jogada hoje em dia aí para combater a Ninja Índia, com F3, né? C5 aqui pelo Wesley So já atacando o centro, D5 e aqui B5. O Wesley So então vai para essa ideia bastante interessante de tentar enfraquecer aqui a defesa do peão central. E aqui então o Firouzja traz o peão para E4, tá? Qual que é a ideia toda? Se ele tivesse capturado aqui o peão em B5, simplesmente cavalo por D5, o cavalo tá cravado. As pretas têm um bom jogo aqui, já igualaram de cara na abertura, ou se pá, já estão até melhores, né? Então aqui, por isso que o Firouzja respondeu aqui com E4, trazendo mais uma proteção no centro. Temos aqui roque pelo Wesley So, o rei dele tá garantido, já tá protegido. E aqui o Firouzja segue atacando com E5, o cavalo tá atacado, cavalo E8. E aqui é tentador você pensar em jogar um lance D6, mas é ambicioso demais. O Firouzja não vai para essa ideia. Aqui depois de cavalo C6 já começa a existir problemas na posição, depois de F4 e F6. E esse rei no centro e a falta de desenvolvimento podem custar caro demais. Por exemplo, o peão toma, cavalo D4 e as pretas vão jogar com peão a menos, mas vão ter um ataque muito forte nessa variante. Então aqui D6 seria ambicioso demais. O Firouzja segue aqui simplesmente com F4 e agora temos E por D5, C por D5 e D6. O Wesley So quer fazer isso, ele quer abrir linhas, uma vez que o Firouzja está com problema aqui de desenvolvimento. A partida seguiu com cavalo F3, no entanto tudo isso é teórico, tá galera? Pode parecer estranho, mas isso aqui tem estudo por trás e os estudos mostram que com um bom jogo a posição é equilibrada. Agora tá meio na corda bamba aqui o Firouzja, né? A partida seguiu com C4 agora pelo Wesley So, né? Protegendo o peão de B5 e já dificultando o desenvolvimento do bispo de casas claras. Você pode falar assim, Rafael, o cavalo F3 foi estranho, não dava para ter capturado aqui bispo por B5? Até dá, pessoal, mas, mais uma vez, vai ter que andar na corda bamba. Por exemplo, depois de D por E5, você não pode nem querer recapturar aqui o peão e tá vindo um ataque muito forte. Por exemplo, se peão toma, aqui, enfim, dama H4 é uma ideia, mas talvez cavalo C7 seguindo com desenvolvimento. O ponto todo é que aqui as pretas têm um desenvolvimento melhor e as brancas vão ter que tomar muito cuidado. A questão de peão a mais aqui é o de menos. Esse rei aqui tem problemas, né? Então F por E5 poderia seguir cavalo C7, bispo E2 seria uma possível continuação, cavalo por D5 e não tem nada de errado aqui para as negras. Então por isso que nessa posição o Firouzja não foi para o peão e simplesmente desenvolveu peça. C4 foi jogado, agora A4, o Firouzja vai para cima aqui dos peões. Tenta enfraquecer aqui C4, cavalo D7 foi jogado, o Wesley So vai desenvolvendo peças. E aqui bispo E2, né? Mais uma vez, será que dava para capturar peão? O Wesley So tá deixando os peões aí. Talvez D por E5 seja uma boa resposta aqui para as negras, né? Por isso que não seguiu aí assim nessa partida. Mas daria para pensar em alguma coisa assim, bastante arriscado também. Por isso que aqui preferiu jogar simplesmente bispo E2. Tô pronto, agora vou dar roque. O Wesley So fala não vai dar roque de jeito nenhum. Segue aqui com dama B6. E agora dificuldade total aqui de dar roque na posição, né? Podia falar, mas dava para ter evitado isso jogando bispo E3 antes. Bispo E3 perde um peão à força. Depois de bispo E3, cavalo C7, atacando aqui fortemente o centro, e bispo B7 tá vindo também. Então depois de bispo E2, preparando para dar roque, bispo B7 poderia seguir. E depois de roque, bispo por C3, eliminando o defensor de D5. E as pretas ganham um peão aqui à força. Então por isso que nessa posição não seguiu com bispo E3 o Firouzja, apesar de dar vontade de fazer esse lance para poder dar roque. Aqui bispo E2 simplesmente, dama B6 não vai dar roque. E o Firouzja fala, tudo bem, vamos jogar assim mesmo, bispo D2. Agora cavalo C7 foi jogado atacando o peão central. E aqui o cavalo não está mais cravado, cavalo por B5. Temos cavalo por D5, Wesley So finalmente captura o peão central. E agora algumas trocas, bispo por D4, cavalo por B4, cavalo por D6. Quanta coragem aqui do Firouzja, né? Ele vai jogando
Enfim, aqui ele tem um peão a mais, um cavalo muito bem colocado, mas tá com o rei no centro. É realmente muito estudo, muita coragem. Bispo A6 foi jogado pelo Wesley So. E essa partida já aconteceu. Temos na base de dados aqui uma partida com essa posição. E aqui foi jogado cavalo por C4, tá bom? No entanto, nessa posição o Firu já vai para um lance diferente aqui. Ele faz o lance dama D2. E aqui então a gente já tem uma posição nunca jogada aí pelos grandes mestres, tá? A partida seguiu agora com o cavalo C5 aqui pelo Wesley So. Você pode falar, puxa, não poderia ter jogado um cavalo D3 aqui, parece interessante, né? Na verdade, esse lance resolveria o problema do Firuja, porque depois de bispo toma e peão toma, ele poderia seguir aqui com B4 e ele vai perseguir a dama e tirar a dama dessa diagonal e vai conseguir dar roque. Por exemplo, torre de A em B8, B5, bispo B7, A5, se dama C5, torre C1, perseguindo a dama, e a dama não consegue mais ficar controlando as casas escuras. O Firuja vai dar roque e vai ter resolvido todos os seus problemas. Então por isso que aqui a partida seguiu com cavalo C5 e agora A5 aqui pelo Firuja, querendo tirar a dama aí dessa diagonal, dama B8 e agora sim o Firuja conseguiu fazer aí o roque. A partida segue agora, no entanto, tudo tem seu preço. Agora tá vindo o cavalo B3 aqui com duplo, né? Ah, mas então tinha que ter evitado antes aqui de dar roque, tinha que ter jogado torre A3, por exemplo. Também não adianta, vai ter que sacrificar a torre do mesmo jeito. Depois de cavalo de DB3, por exemplo, bispo por D3, cavalo por D3, você vai ter que sacrificar aqui a torre e depois dar roque, né? Não seria muito diferente de como seguiu na partida. Então aqui o Firuja vai para uma ideia mais ativa. Porque aqui, pelo menos nessa variante, as pretas estão bem. Tem um peão aí que incomoda bastante e tudo mais. Aqui você não vai poder fazer outra coisa. Tá caindo em B2 aqui, terrível o ataque. Então teria que trocar mesmo. Talvez melhor para as negras. Por isso que aqui nessa posição o Firuja sabe disso e ele sacrifica então a qualidade. Ele faz aqui o roque e leva cavalo B3. Ele permite isso. Mas qual que é a ideia dele? Agora ele vai querer atacar com esses cavalos, com as peças, com a torre, com tudo aqui na ala do rei. Olha que interessante essa abordagem aqui do Firuja. Ele segue agora com dama E3, cavalo por A1 e nada de recuperar a peça. Agora ele vai jogar com uma torre a menos. Aqui o Firuja ele segue com cavalo G5, um ataque perigoso demais, demais, demais. Aqui o Wesley So vai para o lance H6, que é considerado um lance brilhante. Ou seja, é o único lance, é o único recurso defensivo aqui das negras, tá? Por exemplo, vou tirar o cavalo daqui. Vou tirar o cavalo aqui para B3 ou vou tirar o cavalo aqui para C2, tanto faz. Acho que cavalo C2 é pior ainda, né? Cavalo C2 aqui, tá vindo dama E4, uma pancada bem forte, jogo seguido de F5. Então aqui vou tirar o cavalo para B3, seria um outro recurso. Aqui não foi assim que seguiu na partida, né? Tô mostrando por que H6 foi brilhante. Se tivesse tentado salvar o cavalo, poderia seguir aqui com o cavalo F5 e aí ameaçando todo tipo de sequência aqui na ala do rei. E depois de um dama C7 tentando segurar isso, dama H3, H6. Só que agora seria tarde demais por conta dessa seguinte continuação aqui, cavalo por H6, né? Dama por H6. E depois de F6 tentando controlar aqui e defender o mate, poderia seguir por F6 ameaçando F7. E depois de torre por F6, dama por F6, fala o seguinte, legal, as pretas aliviaram, mas ainda tem uma peça a mais. Tudo bem, mas depois de cavalo C5 estaria vindo torre F3, um ataque muito, muito forte para as brancas. Cavalo D5, por exemplo, dama D4. E depois de torre D8 protegendo o cavalo e torre G3, as brancas têm um ataque aqui vencedor. Por isso H6 foi brilhante. Agora, claro que eles não calculam tudo isso uma partida rápida. Aqui é coisa meio de cálculo, com feeling, com tudo. Tem que tirar esse cavalo daí, né? O Wesley So sabe disso. Então ele vai para o lance H6. O problema é que o Firuza agora responde esse lance brilhante com outro lance brilhante, que é o lance cavalo F5. O que é isso? O Firuza sai sacrificando tudo aqui. E agora, esse é um lance brilhante, é o único lance bom para as brancas. Uma outra possibilidade seria capturar aqui em F7, mas ela não é tão boa assim, é até jogável. Mas depois aqui de cavalo F7, rei para F7, seguir com E6, E7 seria uma ideia interessante até. Mas aqui as pretas conseguem se salvar, né? Cavalo de A em C2, dama E6, por exemplo. Aqui rei H8 e torre D1, parece muito forte isso, parece vencedor para as brancas. Mas aqui o Wesley So teria o recurso cavalo D3, bloqueando aqui a torre. E aqui, apesar de estar caindo uma peça, aqui agora a dama por A6, as pretas continuariam com uma peça a mais. E aqui dá para controlar o peão passado. Por exemplo, dama C7,
atacando o peão. Depois de bispo por D3, C por D3, dama por D3. Dama C5 cheque seria uma possibilidade seguido de torre E8. E as pretas controlaram aqui o peão. Não adianta jogar um dama D8 também, que tá caindo aqui em E7, né? Tá? Então aqui seria uma posição já vantajosa para as negras. Então aqui por isso que não dá para jogar aqui nessa posição um lance como cavalo por F7. E por isso o cavalo F5 é considerado lance brilhante. O que está acontecendo? O Firuza tá maluco? Ele acabou de entregar a torre, agora vai entregar cavalo. O que é isso? Né? Aqui se ele não foi o lance jogado, mas se o Wesley So capturasse aqui o cavalo, teria um bonito mate em 2 aqui, né? Aqui esse padrão aqui do mate do cavalo, aqui tirando as casas de fuga e a dama entregando aqui um belíssimo de um checkmate, né? Então o cavalo F5 muito forte. A partida agora seguiu com dama C7, que então o Wesley So controla a casa de E7 para evitar esse mate. E nessa posição, a Alireza Firuza tem um lance vencedor aqui, ele vence na força. Agora, claro, gente, aqui ele pensa por 10 minutos nessa posição e não encontra. 10 minutos numa partida rápida de 15, praticamente ele usou o tempo todo dele aqui, né? E ele acaba não encontrando o lance. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui a sequência vencedora, vale a pena, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance vencedor, a sequência vencedora que o Firuza não encontrou. Cavalo por H6, olha que coisa, aqui você não vai poder recusar. Se jogar rei H8, tá vindo dama H3 com sequência de mate. Se capturar o cavalo, tá vindo bonito dama G3, que loucura, hein? Essa seria uma imortal, uma partida imortal do Firuza, né? E aqui teria que jogar rei H8, por quê? Se capturasse o cavalo, estaria vindo dama G5. Bom, se rei H7 aqui de cara, torre F3 ganharia. E se rei H8, na expectativa de depois tentar cobrir com dama e tudo mais, dama F6 primeiro parando o peão. E depois de rei H7, aí sim torre F3 seria uma sequência vencedora, ameaçando sequência de checkmate aqui, né? Não tem como evitar. Ah, dama D7 evita, agora eu sacrifico a dama, aí eu tenho tanto material a mais que eu vou entregar a dama. Tudo bem, mas isso não evita o mate, porque aí torre G3 seria vencedora aqui para as brancas, ameaçando agora também o checkmate, né? Se tentar defender aqui com a torre, tá vindo a dama para H4 com mate. E se tentar jogar um cheque aqui primeiro, rei H1, acabou o cheque, não tem mais como se defender. E as brancas estão entregando checkmate, não dá para defender as duas ameaças, né? Então realmente aqui uma posição seria um lance muito forte, cavalo por H6. Então depois de G por H6, dama G3, não daria para capturar o cavalo, teria que jogar rei H8. Mas aí o Firuza poderia continuar com dama H4, agora ameaçando o peão. Aqui rei G7 seria uma possibilidade para se defender. E aí F5, né? Como é que o Firuza vai calcular tudo isso, né? Por mais que ele tenha gasto 10 minutos, é muito difícil de encontrar, né? E por que isso daqui é muito bom? Bom, você não vai poder capturar aqui o cavalo, senão vai levar checkmate. F6 está vindo. Checkmate aqui em poucos lances. Tanto faz para onde vai o rei. Então teria que jogar depois desse F5 aqui maravilhoso. Teria que tentar seguir com torre G8 na expectativa de dar uma casa de fuga aqui para o rei. Mas aí poderia seguir com F6 cheque. E aqui... Não, isso daqui seria uma imortal. Teria que jogar o melhor lance da posição. Cavalo E6 cheque. Aqui dando um duplo. Isso não existe, né? E depois de F por E6 as brancas estão ganhas. Parece partida do tal, né? Uma dama, uma torre e um bispo contra todo mundo. E as brancas estariam ganhas aqui por conta de dama por H6 cheque. Aqui rei 8. F7 cheque. Você não vai querer aqui devolver material, porque tá vindo o bispo H5 com um ataque muito forte. Então teria que jogar um rei D7, por exemplo. E aí depois da captura aqui da torre, as brancas estão melhores. Dá pra tentar evitar aqui qualquer ataque de perder dama primeiro jogando dama C5, cheque, rei H1 e torre por G8. Você fala, poxa, mas as brancas estão ganhas aí mesmo? Porque tudo bem, capturou uma torre, mas ainda tem dama, torre e bispo contra todo mundo. Por que as brancas estão ganhas? Por conta da continuação, dama H7, cheque, rei C6, dama por G8, e aqui sim as brancas estão melhor. Mesmo assim, né? Você fala uma dama pela dama, o bispo pelo bispo, e aqui as pretas têm 2 cavalos. O problema é o rei exposto e o cavalo atacado. Então uma possível continuação aqui seria dama por E5, atacando o bispo, e aqui poderia seguir dama E8, dama E7, dama D7, e aqui sim torre por A1, capturando mais uma peça com um cheque, e aqui um ataque com bispo F3. Depois de cavalo D5, por exemplo, dama A4, e as brancas têm um forte ataque. Então aqui mais alguns lances, a gente vê que as brancas estariam numa posição melhor e vencedora. Então se você encontrou essa sequência que o Firuza não encontrou, põe aí nos comentários, porque você é o melhor jogador da história do xadrez.
tá bom? Então, se você encontrou, avisa a gente precisa avisar aí o mundo todo, tá bom? Que você é o melhor jogador da história do xadrez se você encontrou aqui essa sequência. Tá, então vamos voltar para a realidade, vamos voltar para a partida. Aqui o Firuza não encontra essa sequência toda e vai para o lance aqui, cavalo E4. E a partida continua muito interessante porque o Firuza está jogando com uma torre a menos. A partida seguiu agora com F6 aqui pelo Wesley So, dama G3, ameaçando todo tipo de ataque. Aqui rei H8 saindo aqui da cravada, então protegendo em H6. E agora E por F6. E agora a situação é a seguinte, você capturar aqui de peão está enfraquecendo aqui em H6. Seria uma sequência muito forte para as brancas. Então Wesley So decide devolver um pouquinho de material. Torre por F6, cavalo por F6, dama C5, cheque, rei H1 e dama por F5. Olha que sequência bacana. Wesley So encontrou um recurso defensivo bem interessante aqui. O Firuza segue agora com cavalo H5, ameaçando checkmate. Dama F7 aqui pelo Wesley So defendendo o mate. E aqui você fala, então agora chegou a hora de recuperar a peça. Nada disso, a Lireza Firuza segue atacando agora com F5, o que é isso? Ele continua jogando agora com uma peça a menos, não mais uma torre, mas uma peça a menos. Ele poderia ter recuperado a peça, ele não quer saber disso. Ele segue agora com F5, aqui cavalo de A em C2, salvando aí a peça a mais. E agora é F6, olha só, o Firuza tá de fato ameaçando aqui já capturar o peão e vencer a partida. G5 foi jogado pelo Wesley So, evitando tudo isso. E agora cavalo G7, um lance bastante poderoso aqui do Wesley So. A casa de H5 também está disponível para todo tipo de ataque. E aqui o Wesley So encontra um recurso maravilhoso aqui na posição. O lance C3, aqui exclama duas, aqui o lance do Wesley So. Um belo recurso para segurar esse ataque imparável aí do Firuza. E agora tá querendo criar um peão passado bastante perigoso. O bispo está atacado, o bispo por A6 foi jogado. E aqui o Wesley So, depois de ter devolvido o material, cria esse peão passado perigosíssimo. Ô Rafael, por que ele fez isso? Não era melhor ter capturado primeiro lá em A6? O problema é que depois de dama H3, aqui o Firuza teria um ataque muito forte. Por exemplo, rei H7 defendendo o peão, B por C3, cavalo C7 levando o cavalo para o jogo, poderia seguir cavalo F5. E depois de dama por F6, dama D3, com um ataque muito forte aqui para as brancas, todo tipo de ataque descoberto, ataque para cima do cavalo, um ataque muito forte realmente. Então por isso que aqui na partida seguiu C por B2 aqui pelo Wesley So, e a partida continua agora com bispo E2, o Firuza traz de novo o bispo, torre F8 foi jogado agora pressionando também o peão de F6. E aqui cavalo H5 foi jogado agora pelo Firuza, botando toda a proteção aqui no peão de F6. Cavalo D4 atacando o bispo e aqui dama C3, olha só. Que partida, né, senhores? Que partida aqui atacando os dois cavalos, deixando o bispo. Cavalo por E2 foi jogado, dama por B4. E agora não dá para capturar aqui o cavalo porque tá caindo a torre. Que é isso? A partida seguiu com rei G8. Wesley So agora protege aqui a torre, ameaça capturar o cavalo. E agora cavalo G3. O Firuza propõe aqui a troca dos cavalos. Cavalo por G3, H por G3. E aqui a gente já começa a voltar para o xadrez da terra, né? O xadrez que a gente consegue entender alguma coisa. A partida seguiu com dama H5, cheque, rei G1. E aqui dama em E2, protegendo o peão passado. Dama B3 pelo Firuza, torre F7 cobrindo. E aqui torre B1. Um lance bastante interessante do Firuza, priorizando aqui o peão passado das negras. Uma outra possibilidade muito forte seria jogar com torre D1 aqui, uma vez que a torre está cravada. E aqui as brancas estão ameaçando todo tipo de ataque, né? Seria uma posição bem incômoda realmente. E se a dama cobrisse, dama por B2, protege lá em F6, se livra do peão passado e as brancas estariam melhores. Então aqui torre D1 seria uma possibilidade muito forte também. O Firuza segue com torre B1. Dama E5 foi jogado, dama por B2. Olha só, capturando aí o peão passado. E aqui, naturalmente, o Wesley So poderia trocar tudo aqui. Vamos começar a guardar a peça na caixa. Mas ele prefere criar um peão passado aqui na coluna A. Vai para uma decisão bem arriscada aqui o Wesley So. Bem arriscada, bem ardida mesmo. Fazer esse lance dama por A5, né? Aqui dava para garantir, vamos guardar a pedra na caixa, né? Não é todo mundo guardando peça aí. E uma posição bem equilibrada, aqui vai dar cheque, a torre cobre, avança com o peão, avança aqui, avança lá. A gente tem uma posição bem equilibrada. Mas aqui o Wesley So assume todos os riscos, faz dama por A5, dama D4 agora pelo Firuza, centralizando aqui a dama, sempre protegendo o peão e controlando agora essa diagonal do cheque. E agora a dama C7 foi jogado. Dama E4, o Firuza aqui ligeiro, quer entrar na casa de G6, também dando apoio para a casa de B7.
A partida seguiu com torre por F6, aqui pelo Wesley So segurando a casa de G6. E agora a torre B7. E o Wesley So aqui nessa posição não tem muito tempo no relógio. Na verdade ele tem 2 segundos, alguma coisa assim, muito pouquinho mesmo tempo no relógio. E aqui ele já com quase 2 segundos faz o próximo lance e vai no desespero. Aqui faz o lance do desespero. Aqui é o seguinte, ele tá com receio, né, de tirar a dama e levar ataques aqui de checkmate. Então ele com esse receio, agora ele captura aqui a torre. Será que tinha saída pro Wesley So aqui? Galera, eu acho que tem, né? Você aí se quiser dar pausa e também tentar encontrar. A gente não tá com 2 segundos, não tá jogando contra o Firuza, talvez a gente consiga, né? Você encontrou. Dama C5, né? Dama C5 salva a dama com o tempo, né? Dama C5 cheque, depois de rei H2, dama F5 seria salvador, né? Ah, mas aí tá vindo checkmate aqui. Não é checkmate, a torre volta, né? Ah, mas agora ninguém segura aqui o meu... Tô ameaçando o checkmate aqui em G7. Dá pra jogar um dama F7 e segurar. Ah, mas aí dama E4, olha só. Renovei a ameaça. Tô atacando a sua dama e vou dar mate no próximo lance. Aqui dá pra você jogar dama H5 cheque e ficar dando aqui cheque perpétuo. Ó, que maravilha, né? Então dava pra se defender. O Wesley So aqui num desespero faz dama por B7 para não cair o relógio. A dama por B7 e a gente tem esse final agora. Tá melhor pro Firuza, né? Aqui torre F7 atacou a dama e protegeu em A7. Vamos ver a técnica agora do Firuza. Dama C6, atacou o peão. Rei G7 e agora o que fazer? Levar o rei. O rei é uma peça importante em finais. Então aqui ele foi levando o rei. Deu mais alguns cheques. Olha só, afastou aí. Depois de dama E4 aqui, o Wesley So abandonou aqui a partida. Uma belíssima vitória aqui do Alireza Firuza. Que partida maravilhosa, né? Poderia ter até sido aí a imortal do Firuza, né? Agora, independente de não ter acontecido aquela situação de sacrificaria tudo e venceria da mesma maneira, a partida foi bem complexa, bem interessante, taticamente falando, né? E realmente pra mim foi a partida mais interessante do ano aí em termos de partidas rápidas, né? E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. Vai tirar o rei aí, tá vindo o rei G4, né? Uma pressão muito forte. Aqui as pretas vão ter que ficar... Vai começar a desmoronar a posição, né? Por exemplo, torre F1, dama D5 aqui, você vai passando a vez. Torre F6, rei H5, pressionando, passa o rei pra lá. Joga um A6, dama B7, aqui já começa a cair, desmoronar a posição. Rei F8, dama D7. Vai tentando deixar o adversário, né? Sem lance aqui. Dá pra tentar jogar isso aqui? Dá, né? Mas começa a desmoronar uma pedra aqui, uma pedra lá, ó. Aqui já caiu o peão e tudo mais. Enfim, dá pra jogar ainda... Se for uma partida aí entre amadores, dá pra continuar jogando. Aqui eles nesse nível já sabem que não vai ter dificuldade pro Firuza jogar esse final. E por isso o Wesley So aí abandonou. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. E é isso, né? Olha só que maravilha. 98,9% de precisão pro Firuza, 98,7% pro Wesley So. 2 precisões altíssimas. Todo mundo fez lance brilhante. Foi o H6 do Wesley So, o cavalo F5 do Firuza. Lance brilhante para todo mundo. E os altos e baixos, né? O Firuza tinha aquelas continuações maravilhosas, tinha como continuar os ataques, acabou não encontrando os melhores ataques. O Wesley So foi encontrando todos os recursos defensivos. Mais uma hora que o dama por torre, aí colocou tudo por água abaixo. E o Firuza conseguiu essa belíssima vitória. Tá bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez, de xadrez, no tabuleiro